Paizinho querido, muito obrigado por este momento de encontro com filhos teus aqui, bem adiante de mim e eu bem adiante deles, ao alcance da mão, como sempre foi, e por outros tantos, centenas e centenas, milhares, distantes daqui, tendo o privilégio de ouvir a palavra, sentindo intimidade, como tantas vezes eu próprio, assistindo este próprio veículo, com a minha mulher na minha cama, tenho chorado e me quebrantado, e sei do que tu estás fazendo aqui e do que tu estás fazendo para além daqui, em milhares e milhares, como o teu Espírito nos chama para intimidades e para um lugar secreto, e tu segredas as verdades do teu amor para o bem da nossa vida, ao nosso coração. Faze assim conosco aqui, e faze com quem quer que em qualquer lugar, com o coração aberto, esteja dizendo a ti, fala, porque o teu servo ouve. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa de Deus, nós estamos dando prosseguimento ao nosso caminho do discípulo. E na semana passada, nós terminamos de falar sobre o que concernia ao que está dito no capítulo 5, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O resumo disso é se saber feliz como um ser humilde, se saber feliz enquanto chora, se saber feliz enquanto se controla sendo manso, se saber feliz mesmo na incompletude das injustiças dessa vida, enquanto se tem fome e sede de justiça, se saber feliz pelo exercício da misericórdia, apesar da miséria da vida, do mundo, da existência, se saber feliz guardando o coração, apesar da corrupção que nos é vendida fora e que nos é induzida dentro e que de dentro de nós procede, se nós a ela dermos espaço. É se sentir feliz, sendo pacificador, apesar de que esta é uma terra de conflitos. É se saber feliz, mesmo perseguido, porque maior é a causa do que qualquer que seja o efeito da perseguição, é a causa da verdade defendida e abraçada. É se saber feliz quando injuriado, ou mentido, ou perseguido, por causa de Jesus e do Evangelho conforme o Evangelho, porque isso nos dá galardão de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias e milhões de profetas anônimos que os anjos aplaudem e tiram coroas angelicais para dizer, nunca vimos fé como esta. Nós vimos que o exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus é ter esse tipo de atitude infiltrada, instalada em nós e que se manifesta de modo concreto
numa existência que antes de ser uma existência para fora, é uma existência que acontece para dentro. Dentro. O fora é fruto da natureza que em nós se instalou. Por isso, tudo que Jesus diz daí para frente, no verso 21, disseram para fora não matarás, eu porém vos digo para dentro, que a ira pode ser homicida, que o insulto pode ser liquidante, que o chamar o próximo tolo com consistência e cronificação pode esvaziá-lo de autoestima de modo que ele morra. E você se coloca numa posição de juízo, você se coloca no inferno. Por isso, Jesus diz, reconcilia-te com o teu irmão hoje, porque o inferno já está dentro de ti agora. Faz as pazes com ele hoje, porque tu já te tornaste cidadão do inferno, porque todo homicida não tem a vida eterna em si, diz o apóstolo João, corroborando essas palavras. Sobre o adultério, ele disse, vocês ouviram que foi dito para fora, não adulterarás, eu porém vos digo para dentro. Se alguém no coração nutre o fetiche, a viagem, se alimenta dela, a curte, a delibera, não pode olhar um outro sem torná-lo objeto de desejo, mesmo que do lado de fora nunca pratique nada, do lado de dentro está acumulando uma podridão que do lado de fora não se vê, mas do lado de dentro Deus enxerga. Foi assim em relação ao divórcio, foi assim em relação aos juramentos. Evite as exterioridades do sagrado, viva a interioridade do que é santo. Santo é assim, o que é sim é sim, o que é não. Olho por olho, dente por dente, é o que foi ensinado do lado de fora. Tem gente que não pratica essas coisas do lado de fora, mas morre de ódio. Jesus disse, não é assim nem para fora e nem para dentro, não resistam ao perverso. Ao contrário, matem-no de amor, verdadeiro, prático, não romântico, deliberado, como atitude, como determinação, como construção da consciência, não por causa de quem ele é, mas por causa de quem vocês são, em Deus. E por causa da consciência que vocês adquiriram. Aí, nós vimos o que passamos um mês vendo da última vez, que foi do lado de fora, se diz, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, excedam a isso tudo, não basta ser legal com quem é legal com a gente e ser ruim com quem é ruim para fora, porque assim é a média ponderada da maldade do mundo e é por causa disso que o mundo é essa desgraça. Nem na lei de Moisés era assim, se mandava amar ao próximo, mesmo que o próximo fosse o escravo ou o estrangeiro. E com relação ao reino de Deus, Jesus diz, é claro que não é assim. Eu estendo isso, é o antagônico, aquele que se sataniza contra você, que se torna o perverso da sua vida, e aquele que se torna o inimigo, que é o traiçoeiro da sua existência, que come na sua mesa e contra você levanta o calcanhar. Ame-o como decisão, ore por ele, não pedindo que Deus o esmague, mas que Deus o converta ao bem. E assim é que do lado de dentro você se torna filho do seu Pai Celeste, você vai virando a cara de Deus, porque Deus é assim, porque o Pai é assim. Faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Isso é uma viagem de disco voador sobre o que a gente viu nos últimos quantos meses? 4,5, 5? Aqui. A ênfase era no que Jesus havia dito no capítulo 5,
Verso 20, lembram quantas centenas de vezes eu repeti isto? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Só que este é um exceder para dentro, não é um exceder para fora. A dos fariseus excedia para fora. Era propaganda, era outdoor. Era andar de mão dada com a mulher em praça pública no sábado para todo mundo dizer, ó, que casal feliz. Sem importar o que acontecia dentro de casa, ou se ele virava as costas para ela na cama há meses ou anos. Desde que ele não atraísse com ninguém, estava tudo bem se eles apenas fingissem que viviam. A dos fariseus, a justiça deles, era orar nas praças e fazer isso com mãos erguidas, de modo que nas esquinas mais visitadas eles escolhessem aquele lugar para ser o lugar das preces mais piedosas, de modo que todo mundo passava e dizia, que cara crente. A oferta dele ele só dava na hora que estava tudo lotado. Aí ele levantava e vinha assim, olhando para todo mundo e cumprimentando, andando, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, e metia a mão no bolso e colocava o dinheiro assim, da maneira mais visível possível, aleluia, pela prosperidade que me deste. Dei mil, hoje em dia o povo pede, quem tem 10 mil, quem tem 20, mas naquele tempo o cara ainda tinha que fazer o sacrifício de ir lá e dizer, dei tanto. Hoje ele levanta conforme o leilão. Assim é dos fariseus. Quanto maior a Bíblia, mais crente o cara é. Vocês nunca viram ninguém ser julgado pelo tamanho da Bíblia? Eu já vi centenas de vezes. Crente que dizia no passado, no tempo que crente se jactava da Bíblia, hoje em dia crente esconde Bíblia por aí, né? Compra para guardar porque é um amuleto. Não lê e não usa, e nem leva. Aqui a prova disso é que quase ninguém tem Bíblia aqui. Não é? É ou não é verdade? Mas no tempo em que crente levava a Bíblia para algumas reuniões onde se lia a Bíblia e se pretensamente estudaria a Bíblia, como é o nosso caso, supostamente, naquele tempo, quantas vezes eu vi esse julgamento? O cara olhar para o lado e dizer, pô, toma vergonha, compra uma Bíblia de verdade. Um que tinha uma biblinha desse tamanho assim. Isso aí demônio não respeita não, meu irmão, tem que ser daquelas grandes. Isso é a justiça dos escribas e dos fariseus, são os falactérios, que bota na testa a tabuinha da lei para andar, bota na porta da casa a tabuinha da lei, não lê, mas dá um beijinho, a gente faz o que pode, né? A justiça dos escribas e fariseus é essa, eu sou gente boa com quem é gente boa comigo. Só não sou gente boa com quem me trata mal, afinal eu tenho dignidade, Deus não me disse para não ter vergonha na cara. Como a mulher que estava no Conciliador no Fantástico, domingo passado, uma crente, chorando lá de joelho para o Fantástico fazer uma cena dela, depois levantou chorando e disse que o Senhor disse que é para ser humilde, mas não disse que é para não ter vergonha na cara. Aí partiu para o pau. Pois bem, isso é a justiça dos escribas e dos fariseus. É assim que é. Vai para o conciliador porque não tem um consolador. Aí vai para o conciliador da Rede Globo. Tudo crente. A justiça dos escribas e fariseus é essa. Qual é a média ponderada? Eu me conforto conforme a média. Sou normal. A justiça dos escribas e fariseus é a justiça dos normais. Dos certinhos para fora.
para consumo externo. Hoje em dia eu lhes diria que a justiça dos escribas e fariseus seria completamente politicamente correta. E Jesus veio e nos disse como no reino de Deus isso é para dentro. Não basta não praticar o adultério para fora, tem que ver que tipo de mente você tem, se é verdade o vínculo que você possui, que ser você deseja ser. Não basta ser cheio de coisas que você a elas atribui poder sagrado, o significado para Deus não está aí, está em que seja verdade ou não seja verdade, ou é ou não é. A justiça dos escribas e fariseus olha demandas e as quantifica. A justiça do reino de Deus que excede não tem quantificações, só tem qualificações, e a qualificação é segundo Jesus, segundo o Evangelho. Então, tudo que nós vimos até aqui, nesses 5 meses, dessa segunda parte do caminho do discípulo, teve a ver com exceder para dentro, ilustrando, de acordo com o templo de Ezequiel, com o qual Jesus se identificou e ao qual Jesus deu corporificação. Lá em João 7, quando no último dia da festa dos tabernáculos ele se levantou, na hora em que o sumo sacerdote, cumprindo o rito, jogava água do poço de Siloé num cântaro dourado na esquina oriental do altar, na hora que ele assim procedeu conforme o rito judaico, Jesus se pôs em pé ali e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele citava Ezequiel acerca daquele templo que seria construído, um templo que começa do lado de fora pequenininho e que vai crescendo para dentro, um templo do ponto de vista da engenharia civil inconstruível neste mundo. Porque como pode começar tão pequeno e terminar com grandezas tão imensas? É porque ele cresce para dentro, e a prova de que ele crescia para dentro não está apenas na numerologia do texto de Ezequiel, nos números, está no aplicativo interpretativo que Jesus faz dele, quando diz: o templo sou eu. Olha só, não chegava ao 1,80 m, mas a eternidade não cabia nele. Ele era maior que o eterno. Eu sou esse templo, é daqui que fluem as águas vivas que saram a existência toda. Então, nós vimos até aqui esse exceder do reino de Deus, que não excede para fora, para as visibilidades, para os estereótipos, para os comportamentalismos de perspectiva de autovendabilidade piedosa, não. Acontece como verdade, acontece dentro, ou é ou não é. Acontece como instalação de uma natureza, acontece como novo nascimento, acontece como a produção da nova criação, da nova criatura, do novo Gênesis em mim. Essa é a primeira parte. Agora vejam como prossegue nosso texto de hoje, depois dessa introduçãozinha. Ele começa assim, capítulo 6, dando sequência ao que deixamos na última quarta-feira que nos reunimos. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Agora vamos ler esses dois textos juntos?
saúde. Não sei para quem foi, mas seja lá quem for, saúde. Vamos ler esses dois textos juntos? Mateus 5, 20. As mulheres leem. Tem homem aqui com Bíblia para honrar a raça? Hã? Tem alguém? Mulheres leem Mateus 5, 20. Não, só um minutinho, vamos organizar a casa. Quando eu disser, aí vocês leem. Mulheres leem Mateus 5, 20. Os homens lerão Mateus 6, 1. Começando com as mulheres, já. Eu vos digo que se a vossa justiça não exceder muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Homens, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Vocês leem uma versão diferente da minha. A minha diz, guardai-vos de exercer. Diz a mesma coisa, são só palavras diferentes. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Agora fica a minha pergunta. No verso 20 se diz, vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E o capítulo 6, verso 1 diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Vejam como o primeiro movimento do ensino todo que Jesus vinha fazendo tinha a ver com guardai-vos. Em verdade eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino. É uma exceção que introduz. É um exceder para dentro. É quase que construir e cavar um buraco na rocha do ser. É pegar com o cisel do Evangelho e abrir a pedra do ser para que ali haja um container de água de graça. É crescer para dentro. Ao mesmo tempo ele diz, cuidado, para que o crescer para dentro não signifique em algum momento da jornada uma traição ao significado original. Cuidado para que vocês não cresçam tanto para dentro que se orgulhem disso. Cuidado para não ficarem tão humildes que venham a escrever o livro Os 3 Homens Mais Humildes do Mundo, como eu conheci os outros 2. Cuidado, cuidado. Cuidado de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. É nesse ambiente que o discípulo caminha. Crescendo para dentro, se dilatando, se expandindo em consciência, em humanidade, em capacidade de discernir o que tem significado, buscando cada vez mais ver como Deus vê e não como o homem vê, sabendo que quase sempre aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante do nosso Pai que está nos céus. E assim ele caminha. De outro lado, ele faz isso se guardando de que isso vire um outdoor, se guardando de que isso vire uma ideologia, se guardando de que isso se torne uma propaganda,
se guardando de que se torne uma doutrina, se guardando de que se torne um modo, uma moda, uma imposição, se guardando de que isso se transforme em objeto de clonagem, se guardando em que isso seja algo que venha a ser imposto de modo a descaracterizar a verdade da individuação de cada um, se guardando da possibilidade de que aquilo que era originalmente um crescer para dentro, agora se transforme numa propaganda externa de uma suposta interioridade. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Porque em verdade eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Guardai-vos de exercer a vossa justiça de modo a ser desvisto pelos homens, ou com o fim de ser desvistos pelos homens. Agora olha aqui para mim. É interessante que vocês também lembram que nós ficamos aqui nessa tenda meses e meses no ano de 2009, falando a diferença entre o si mesmo e o eu verdadeiro, quando nós falamos sobre o discípulo tomar a cruz. Lembram disso? Meses a fio. Agora vamos pegar o si mesmo e o eu verdadeiro e trazê-los de volta junto com o fundamento arenoso e o fundamento de rocha, trazê-lo de volta junto com a porta larga e a porta estreita e trazê-lo de volta com guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvisto por eles, com esse paradigma agora e aquele que diz, porque se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Todas essas coisas são a mesma. O tempo todo eu venho lhes dizendo, elas vão se alinhando e são sempre apenas modos de dizer a mesma verdade, mas nós estamos sempre diante dessas escolhas. Agora, posta aqui diante de nós, chamando de vossa justiça, tanto no caso positivo quanto no caso negativo. No caso positivo se vocês aceitarem ser meus discípulos, que a vossa justiça exceda incidindo em muito no vosso dilatamento, de modo que vocês não cresçam para fora, como os escribas e fariseus, que o crescimento de vocês seja uma expansão qualitativa de natureza. Isso é positivamente. Negativamente é guardai-vos de se tornarem apenas árvores de Natal do Evangelho, de exercerem a vossa justiça com o fim de ser desvistos pelos homens. A mesma justiça que excede a dos escribas e fariseus pode ser algo que nos atraiçoe. E a gente vem a exercer a mesma, porque Jesus disse, a vossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus, do mesmo modo que ele disse, guardai-vos de exercer a vossa justiça. É alguma coisa que aconteceu em mim, que pode ser para o meu bem ou para o meu mal. Ele diz que eu tenho que ser justo. Esse é meu chamado, não para o justicismo, nem para ser um justiceiro. Sou chamado para ser simplesmente justo, para crescer em bondade, em amor, em longanimidade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio.
Isso é justiça do ponto de vista de Deus como fruto da vida. Esse é meu chamado, esse é o chamado. Dizer que não é chamar você para se tornar um Zé Mané. E Jesus não está nos chamando para isso. É para nos tornarmos conforme a imagem do Filho de Deus. É para nos tornarmos filhos do nosso Pai Celeste. Agora, esse negócio pode se transformar também numa justiça que se corrompa no processo. E ela se transforme em alguma coisa que um dia teve a finalidade de nos dilatar, de nos qualificar, e a gente pode se acostumar a ela e depois a gente pode começar a fazer propaganda dela. A gente pode pontuar toda vez que a gente perdoa alguém. Olha, é a 79ª hoje, tá? Veja como o Senhor está sobre mim. Aleluia. Aleluia. Ainda vou te perdoar mais 490 se for preciso, mas fica tranquilo, essa é a 79ª. Deus é bom. Aleluia. Está perdoando lá o cara. Está criando um cínico que vai ficar com raiva dele e ele está virando um ceboso com cara de monge. É o monge do sebo, só isso. E é mentira, ele está com vontade de te espancar. Ele chega ali com aquela espada do meu amado. Se pudesse, te dava um mata-leão. Era. É, verdadinho. Se o perverso vem contra ele, ele diz assim, ó. Você é um perverso, filho da mãe, safado, desgraçado, vontade de comer teu saco, só não vou fazer isso agora porque eu sou de Jesus. Mas eu te mato, de raiva. Agora bate, bate, bate que eu aguento, desgraçado. Tá aí. Tá dizendo, mas eu dei um bom testemunho hoje. Acha que se conteve. Ele pode. Chega para os amigos, rapaz, sabe a mulher do fulano? Me dá um mole. Cara, outro dia eu estava na sauna com ela, mas é porque eu sou crente mesmo. Porque senão já tinha rodado, mas não vai rodar porque eu sou do Senhor, aleluia, e eu vou me segurar. Nunca adulterou com a mulher do fulano, mas a mulher do fulano virou o quê, hein? E ele, nessa história, e o fulano e todo mundo. Mas ele nunca adulterou na vida. Nunca adulterou na vida. Ele honra todos os compromissos sagrados dele. Ele é daquele tipo que diz, o meu dízimo é sagrado. Natal eu passo de joelho. Não tem desse ainda? São dinossáuricos, mas ainda existem. No passado isso era comum. Comunzão. Réveillon, por exemplo, virada de ano fora de igreja era crime no passado. Hoje em dia é só uma contravenção, né? Mas já houve um tempo em que era crime. Você tinha que passar meia-noite com aqueles 12, 24 badalos de joelho ali. Bah, 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 bah. Doido para estar na praia, sei lá onde, mas tinha que estar ali, na badalada. Tem gente aqui que já se converteu no tempo em que culto é carnaval, não tem essa memória. Mas tem gente que ainda lembra desse tempo aí. E assim vai. Como tem aquele cara, conforme o filminho que eu mostrei essa semana aqui no Papo de Graça, A Mão do Diabo, de um sujeito que não matava ninguém, matava todo mundo, mas não matava ninguém porque ele dizia que só matava demônios. E era um anjo que dava uma lista para ele matar demônios, todo mundo humano, mas como tinha sido um anjo que tinha dado a lista para ele, ele não era assassino, ele era destruidor de demônios. Como aquele evangelista americano, muito conhecido na década de 80,
que contratava prostitutas, e uma delas era uma freguesa certa, era uma prestadora de serviço frequente, deu uma entrevista longa dizendo que ele chegava na casa dela, ficava peladão na floresta, brancão, evangelista americano, mandava a mulher chicoteá-lo, mulher fazer não sei o que, mulher aquilo, a mulher se masturbava, a mulher botava pênis artificial, a mulher não sei o que, ele doidão lá, e a mulher batia, ele chorava igual criança. Aí a mulher chegava e dizia para ele, escuta, vamos finalizar esse negócio, vem cá, dizendo, não, aí vai ser pecado. Se eu entrar aí vai ser pecado. Até aqui eu não pequei. Não pequei. Não pequei. E os caras vão criando ardis. Muitos, todos nós. Qualquer um aqui de mim a qualquer outro. A gente tem uma capacidade de fazer a nossa justicinha virando uma coisa de outdoor. Começa assim com propaganda subliminar. Sou um cara legal. Não é? Você não diz que é, você só vai demonstrando, vai não sei o quê. Aí depois você se converte ao bondadismo, que é a ideologização da bondade. Não importa, ele pode estar com uma raiva danada, mas ele vai ali, né? Bondadismo, vai. Ele vira um soldado da bondade. Sem espontaneidade nenhuma, mas ele vai lá. Aí daqui a pouco ele começa a botar já a bandeira, né? Daqui a pouco ele chega e diz assim, nesse aqui eu já vim, já fiz meu bem. Pá! Vai virando escoteiro do reino de Deus. Pá! Bota ali a bandeirinha dele, vai marcando. Vai marcando. Ou então pode ser também agente imobiliário, que bota a bandeira também, está à venda, né? O ocupado. Mas vai marcando. Vai marcando as orações. Não encontram muito crente que chega assim, diz, você não sabe, eu fui orar por alguém, quando eu estava lá orando, aí pegou fogo, e o Senhor não sei o que, esquentou, e foi, vai, e tem que contar aquilo, ele diz que é para a glória de Deus. Mas Deus sabe que não. O cara só está a fim de virar super-homem e não sabe voar. É só isso. Aí ele fica. Às vezes até inventa. Era uma gripe, mas ele diz que foi uma pneumonia, que é para poder valorizar o negócio. Aí vai de lugar em lugar para a glória de Deus, que nada, é um carente, uma necessidade enorme de falar. Tem uma autoimagem pequenininha, transfere para a glória de Deus essa necessidade de se auto-papagaiar. Ficar contando histórias. Já pensaram? Se eu ficasse aqui contando tudo que é história que me contam, de tudo que uma pregação fez, meu Deus, ia ser uma coisa diabólica. Não faz nem sentido. É só a palavra. O resto não foi você, foram as pessoas e Deus. Foi apesar de você. Apesar de você. Amanhã vai ser hoje, outro dia. Agora, num dia chamado hoje. Mas é sutil, minha gente. E a gente vai. Aí, você não conhece um monte de pessoas que você já encontrou num perrengue danado? Que receberam graça sobre graça, perdão sobre perdão, andaram de joelhos assim anos, agradecendo a bondade de Deus todo dia. Aí, de repente, você fica um ano e meio sem encontrar o sujeito, ele esqueceu de quanto perdão recebeu, quanta inclusividade, quanta bondade, quanto silêncio, quanta bobagem ele falou sem ninguém ficar reparando, quanto silêncio obsequioso, mesmo esperando a graça de Deus trabalhar no coração dele, esqueceu de tudo. Vira um cara explosivo, corrigindo todo mundo, chicoteando tudo, e você olha e diz, meu Deus, eu estava lá, eu é que limpei a bunda desse cara o tempo todo. E ele esqueceu. E está hoje aqui vendedor de fraldas para todo mundo. E fazendo propaganda de como ele é o melhor limpador de bunda do planeta. Agora me digam se não é um surto facinho de entrar na gente.
Muito fácil. A gente não guardar. A coisa mais simples que tem é quantificar a espiritualidade, o que equivale a não ter nenhuma. É viver para fora. É do tipo que chega e diz assim, essa semana eu fui pregar num lugar e tivemos 89 convertidos. O cara sabe quantos se converteram pelos que andaram ali de um banco até um altar. Ele contou, anotou e guardou, e quando ele chegar no céu tem que conferir. Tem que conferir. Ó, moçada aí, anota bem, porque a minha aqui, ó, ainda é evangelástica a minha. De vez em quando eu estico um pouco. Afinal, graça é graça, a gente estica. Mas é tudo quantificável. No reino de Deus, o chamado é para qualificação. Mas a sutileza é tão grande que mesmo a qualificação é anunciável. Pode ser anunciável. Eu não digo que ninguém testemunhe. Pouca gente teve um testemunho mais poderoso do que Paulo, por exemplo. Mas você vê nas narrativas do livro de Atos dos Apóstolos, apenas 3 vezes ele se refere ao que lhe acontecera no caminho de Damasco. Escrevendo as cartas dele, ele se refere 4 ou 5 vezes usando imagens, metáforas, para designar o que tinha acontecido com ele. No mais é Jesus atolado na alma da gente até o espigão, não tem historinha pessoal para ficar contando, é evangelho no coração. Mas a facilidade com a qual as coisas do reino que estão entrando em nós podem começar a sair de nós como justiça nossa que nos afirme diante dos homens, é imensa também. É quando você não quer mais ser uma figura estereotipadamente macediana, por exemplo. Mas você começa a querer ser Dalai Lama. Está exercendo uma justiça diante dos homens. Está chegando e dizendo, olha, o justo é esse aqui. E é a minha cara. E quem quiser, me siga. E quem não for a minha imagem e semelhança está fora. Isso é exercer a sua justiça diante dos homens, ainda que seja em nome das melhores coisas e das melhores causas. Guardai-vos de exercê-las diante dos homens. Há um limite. Eu disse há pouco que não nos esquecêssemos da questão do si mesmo e do ego. Lembram? Porque o não guardar-se de exercer a nossa própria justiça diante dos homens produz o si mesmo. E o exceder a nossa justiça em relação aos escribas e fariseus, que é um inceder qualificante para dentro, é o que constrói o eu. De modo que a gente está o tempo todo nessa viagem tão sutil do eu virar a si mesmo. Se a gente deixa a qualificação da justiça que excede a dos escribas e fariseus crescer, expandindo a nossa consciência e nos remetendo para um lugar secreto de vida com Deus, que não esconde a verdade de Deus, porque ela aparece como fruto na vida da gente, não como propaganda da existência da gente. Mas se a gente vive isso, tudo brota. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado para que as exasperações, os cansaços,
as impaciências, as não compreensões, façam com que nós nos tornemos pessoas que pontuemos as nossas bondades, as nossas justiças, os nossos perdões, as nossas supostas compreensões, as nossas justiças, as nossas certezas. Isso é um diabo, a gente não tem ideia de como isso é um diabo. O cara que vive o tempo todo de contar o testemunho do bem que fez, está se endiabrando sem saber. Desde que as suas obras precedam você, contem a sua história, se tiverem que contar alguma. Mas você mesmo, nenhuma. Nenhuma. Coisa mais legal, por exemplo, depois da morte do meu pai, foi a gente descobrindo as dezenas de pessoas que começaram a chegar lá em casa. Eu fiquei mais um mês lá depois da morte dele. E atendia tanta gente que foi lá depois me contar as histórias proibidas. Já que teu pai está morto, eu vim aqui te contar uma coisa. Rapaz, eu estava numa situação assim. Aí tem um bichinho aqui em mim. Eu estava numa situação assim. Coitadinho, morreu. Estava numa situação tal. Aí contei a história para o teu pai foi lá, pegou lá tudo que ele tinha, me ajudou e depois falou, só tem um detalhe, nem a minha mulher pode saber, ninguém. E tem um outro detalhe, não me lembre mais do assunto, faz de conta que nunca aconteceu. Aí você começar a ouvir dezenas de pessoas te contando histórias. Todo mundo dizendo agora que ele já foi embora. Que ele já não tem mais o poder de me proibir. Deixa eu te contar. Aí por aquelas dezenas eu fiquei avaliando as centenas de outros que estavam longe, em outros lugares, porque tudo tem a ver com Deus. É tudo para a glória de Deus e Jesus diz, guardai-vos, porque a beleza está em guardar isso como um tesouro. Quando a gente guarda isso como um tesouro, isso qualifica o nosso eu. Isso tira a jactância da gente, tira a arrogância, tira a justiça própria, tira o espírito propagandista da gente, tira o oliveto da gente, tira a vontade de se vender. Tira tudo isso. Essas coisas da gente, tira um Donald Trump que existe em todo mundo, mesmo nos mais piedosos. Vou fazer uma torre de piedade para mim, uma torre de oração, já que não é de marfim. Mas faz para a glória de Deus, tudo é em nome da glória de Deus, mas Deus sabe que não tem glória nenhuma dele ali, não. É o teu ego, é o teu pênis egolátrico, até lá em cima. Todo mundo Herodes, fazendo monumento. Morais, psicológicos, autoafirmativos, propagandeantes, mas se afirmando. E à medida em que isso vai acontecendo, o si mesmo vai crescendo. Vai crescendo o ser fantasioso. Vai crescendo o ser hologrâmico. Vai crescendo o ser de vitrine. Vai crescendo o manequim. Vai crescendo o ser para consumo, ainda que o pretexto seja o da virtude. Ainda que o que você esteja vendendo sejam bondades, e histórias de bondades. Mas você vai se perdendo de você, seu eu vai morrendo, vai surgindo o tótem, o fetiche, o ídolo, e você se torna semelhante ao ídolo, diz o Salmo 115. Você vai se pedrando.
Você vai se divorciando da verdade do sim, sim, não, não, e vai passando a viver do templo, do sagrado, do juramento, da aparência. Por outro lado, se você guarda de exercer a sua justiça diante dos homens e a vive diante de Deus por causa de quem você é, por causa de quem Deus é e porque o amor de Cristo é que constrange você a essa vida que também é fruto de uma nova natureza crescente na sua própria existência, o que vai se fortalecendo é o processo de individuação. O que vai se fortalecendo é um eu cada vez mais forte, a ponto de que Jesus diz: o cara vai aprender a ser feliz, humilde, aprendendo todo dia. A felicidade dele é saber que ele não sabe tudo. Mais feliz ainda é saber que não sabe nada. Mais feliz ainda é todo dia dizer: minha boca está aberta, enche, Senhor. Vai aprender a ser feliz quando o eu dele é fortalecido, guardando a sua própria justiça diante dos homens e expandindo no reino. Vai aprender a ser feliz pelo exercício da mansidão, que é autocontrole, que é algo que só exerce quem tem o poder de quebrar o outro. Já imaginaram o autocontrole daquele cara que fica pedindo uma multidão para agarrá-lo? Me agarra, senão eu mato. Vocês conhecem esses caras? Me segura, senão eu vou matar. É o autocontrolado. É um frouxo danado, coitado. Está pedindo ajuda para não ter que partir para a briga e ser trucidado. Aí diz: me segura, senão eu vou. Tem ninguém segurando ele, está pedindo ajuda. Vem, vizinho, me segura, senão eu vou. Esse não é o manso, não. O manso é o cara que pode ir lá quebrar todinho e não vai. O termo grego aplicado, usado no Novo Testamento, é o mesmo que designa os instrumentos de controle da fera, do cavalo. É o manso. É o cara que está sob outras rédeas. Entregou as rédeas à consciência, não mais à pulsão da explosão, apenas. Esse é o manso, não é o frouxo. É o que tem o poder de ir e não vai, porque tem uma consciência maior do que honradez, dignidade, justiça própria, satisfação, vingança ou qualquer outro lixo da alma. Fortalece o eu. O cara que é feliz porque é limpo de coração, que não sente nenhuma inveja de ter 1000 histórias para contar. Eu já conheço 487 pepecas. E daí? Amou alguém? Foi amado? Foi feliz? Foi fiel? Cresceu? Virou homem? E daí? Um eu é formado por consciência de significado, de verdade, de relacionalidade. É formado contra a opinião dos outros frequentemente. Está todo mundo dizendo: não se mete nisso não, mas você tem fome e sede de justiça e diz: se fosse uma causa minha eu não me defenderia, mas como é dos outros eu vou dizer. O risco é meu, mas eu digo: isso não está certo. Se fosse meu, eu abandonaria. Porque meu é meu e eu deixo, eu entrego. Eu não tenho o direito de entregar em nome dos outros o que é dos outros. O que é meu já está entregue. E, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Agora, em relação ao que é o do meu próximo, eu digo a qualquer um: isto não é justo. Isso desenvolve caráter, eu. Mata, oi, todo mundo mais. Tchau, oi. O cara vai desenvolvendo eu, quando Jesus diz:
perseguido por causa da justiça, se sente feliz. Porque tem uma consciência maior do que os homens chamam de justiça. Ele sabe o que é justo em Deus. É filho do Evangelho. Então não tem reclamações a fazer. Não tem lamúrias a abrir. E quando a perseguição é por causa do Evangelho, aí é que ele sai saltando como um bezerro, se regozijando, porque grande é o galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Isso forja caráter. Agora, exercer a justiça diante dos homens gera fanfarrice, arrogância, estereótipo, falsa espiritualidade, mascaramento, hipocrisia, porque é tudo gestão para consumo. E você vai se diluindo, vai se perdendo, você vai se transformando nos papéis que você vai interpretando. E quando o papel é um só a vida inteira, como o papel de crente é um só, é um script só a vida inteira, né? Que o cara aprende logo, com poucos meses ele já aprendeu tudo, da linguagem, do evangeliquez, ao comportamentalismo do processo. Já aprendeu até a falar palavrão em línguas. Quando ele está com raiva, ele fala lá um... Xabari, xabari, xabaris. Quando ele está muito feliz, ele diz... Mas já aprendeu. Aprendeu tudo. Aprendeu a dizer meu amado matando os outros. Não, amado! Como quem diz, já expliquei até não poder mais, seu filho de um anjo santo. É, tudo assim. Mas o cara se perdeu, já foi, já era. Não é sim, não é você. É simples assim. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. É o que nós vamos ver nas próximas quartas-feiras. E essa foi só a introdução. Vamos ficar em pé e vamos orar. Chamado é para crescer para dentro, e a advertência é para que o crescimento interior não se transforme numa propaganda, numa ideologia, num outdoor de bondades. Não se transforme em anúncios de virtude graciosa. Não vire testemunho e testemunho que não dá glória a Deus, apenas afirma supostamente a quantificação do exercício da nossa piedade visibilizada diante dos homens. E o resultado é que tudo que foi construído pode ser perdido. Tudo que foi bondade de Deus se transforma em vício na alma. Porque a cada virtude corresponde uma desvirtude. Se o coração não andar em vigilância, todo dia buscando a renovação da própria mente. Vamos orar juntos então. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este tempo de simplicidade de conversa sobre o Evangelho. Quando tudo é tão claro, tudo tão explícito, tudo é tão descomplicado, tudo é tão óbvio, tudo está tão descelado, tudo está tão revelado, tudo está tão iluminado, tudo está tão simplificado, tudo está tão profundo, tudo é tão teu,
tudo vem tão de Ti, tudo é tão verdadeiro, que, por favor, salva-nos de resistir, salva-nos de não acolher, salva-nos de não querermos entender, salva-nos de não querermos abraçar, salva-nos de não querermos viver o Evangelho, todo ele, com o que ele nos chama para sermos e com o que ele nos adverte para não nos tornarmos. Por favor, dá que a totalidade dessa revelação, que de um lado propõe, de um outro lado diz cuidado, não seja esquecida por nós jamais, porque nós não queremos adoecer de ingenuidade, nós queremos ser cheios da sabedoria do Espírito Santo e de um coração controlado, de felicidade mansa, de felicidade que chora, que resiste, que tem prazer no que é bondoso e simples, e que não tem medo de dificuldades, e que não associa o ser feliz a facilitações na vida, e sim a profundidade do nosso vínculo de amor contigo. Porque a Tua palavra nos diz, quando vos perseguirem, sabei que sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Vem agora e aplica a Tua palavra no coração de todos os que estão aqui, que tenha havido entendimento, e daqueles milhares que nos veem em casa, dá que todo mundo esteja compreendendo. E que o trabalho do Espírito seja irresistível em mim e nos meus irmãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.